Então, na aula de português de vocês hoje, nós vamos rever, vamos fazer a revisão do que é interpretação de texto. Semana passada nós estudamos, fizemos algumas atividades nas páginas do SFB Plus. E essa semana nós vamos fazer novamente, lá nas páginas do SFB Plus, onde também está falando sobre interpretação de texto. Tem alguns textos onde vocês em seguida irão fazer a interpretação deles, tá? E relembrando aqui sobre interpretação de texto, qual é o segredo? Então, para você fazer uma interpretação de texto legal, você saber o que é que está sendo feito, antes de mais nada, você precisa fazer a leitura. Então, para você saber o que é que está acontecendo naquele texto, o que é que ele está passando, qual a mensagem dele, você precisa ler. Ah, tia, é tão chato ler. Sim, mas como é que você vai responder? E você lendo, você vai conhecer muitas outras coisas. Lendo você viaja, lendo você conhece vários lugares, conhece várias pessoas. Então, é muito importante que você esteja lendo, você esteja com essa prática de estar lendo sempre. E quando você fizer a leitura, você vai ver aí depois, você pode estar fazendo perguntas sobre o texto. Se fazendo perguntas, você fazer a pergunta para você mesmo. Então, isso é que é uma interpretação de texto. E nós falamos aqui sobre dicas de interpretação de texto. Então, ela é um elemento chave para a eficiência de soluções, de exercício e a mesma compreensão de situações do dia a dia. Então, se você tem um pequeno texto, você precisa estar lendo ele para saber o que é que está acontecendo, para saber o que é que ele está passando para você aí no dia a dia. Então, é importante a gente estar fazendo essa interpretação, uma interpretação de uma placa de trânsito, uma interpretação de texto aí de um outdoor. Então, tudo isso você precisa estar prestando atenção, você precisa ler para você saber o que é que está passando a mensagem. E a semana passada eu falei para vocês sobre uma interpretação de texto dos dias atuais, onde falava sobre um bolo. Então, eu estou com a leitura aqui correta desse bolo, dessa interpretação de texto, e eu quero que vocês prestem atenção comigo aqui. O anúncio é o seguinte: oi, meu nome é Paulo. Vou vender bolo de chocolate hoje, das 14 às 17 horas, ou seja, das 2 às 5 da tarde, na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo 99999999. Aí as pessoas perguntam, não leu o anúncio, gente, não leu, porque se não leu, né? Só vai, eita, tá vendendo. O bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar às 18 horas? Onde você estará? Como faço para comprar? Então, o pessoal, hoje em dia, eles estão pegando um texto e estão lendo só por ler. Às vezes, você entrega um folder, um folheto, uma mensagem. É o que isso aqui? Gente, tem que ler. Se eu estou entregando para você um bilhete, se eu estou entregando uma carta para você ler, se eu estou entregando um comunicado, um aviso, então você, para saber o que é que tem ali, você precisa ler. Então, essa é a interpretação de texto nos dias de hoje. O pessoal não lê e quer que você diga o que é que está escrito ali, sem mesmo ter o trabalho de ler. Então, se o nome dele é Paulo, eu sou Paulo, vendo bolo de chocolate das 2 às 5 na entrada da faculdade, cada fatia custa R$5. Aí me diz aí se tem, para que tem bolo de quê? Quanto é a fatia? Eu posso comprar de 6 horas. Ele diz que está de 2 às 5. Então, se ele está de 2 às 5, depois das 5 horas, ele não está vendendo mais. Do mesmo jeito, se tiver uma mensagem, assim.
Como às vezes eu boto para vocês, pronto, no grupo. Hoje teremos aula de português. Pegue seu livro e seu caderno de português. Ô, tia, a aula hoje é de quê? Tia, aí tem lá, na bússola, que é enviado, foi enviado sexta-feira a bússola para vocês. Aí tá lá a bússola. Ô, tia, quais são as páginas de hoje? Gente, tem que ler. Então, se você ler, você vai compreender, vai saber interpretar o que está escrito ali. É muito importante essa interpretação de texto nos dias de hoje, principalmente. Porque estão muito mecanizados, assim, com o celular, com o computador. Os livros hoje, até pela internet, como eu mando muitas dicas para vocês de leitura. Sempre eu estou mandando umas dicas de leitura para vocês. Então, são poucos que fazem a leitura desses textos. Então, não é um livro, não é um livro, uma revistinha com mais de 30 páginas que eu mando para vocês. No máximo, 30 páginas. E muita gente eu sei que não lê. Então, se chegar um momento de eu pegar e dizer, eu quero a interpretação do texto, de tal texto assim que vocês leram. Vocês leram? Você leu? Vocês leram? Muita gente não leu. Então, tem que prestar atenção. Alguns leram e outros não. Então, tem que prestar atenção, gente. Sempre tem que estar lendo. Tem uma mensagem no grupo, então você vai lá, lê com calma, para você poder saber interpretar. Certo? E além de uma leitura mais atenta e conhecimento prévio sobre o assunto, o elemento de fundamental importância para interpretar e compreender corretamente um texto é ter um domínio de linguagem. Então, você tem que dominar. E como é que você vai dominar? Lendo. Cada vez que você for lendo, você vai dominando essa língua, você vai tendo esse domínio, você vai conseguindo compreender e interpretar os textos. Às vezes vem uma frase bem curtinha e você fala, eu não entendi. Então, você precisa sempre estar lendo. Ler novamente. Agora, quando a gente pede para ler novamente, é para ler com atenção, com calma, sem rapidez, sem ligeireza. Você lê com calma. E mesmo dominando a língua, é muito importante ter um dicionário por perto. Falei a semana passada também a importância de ter o dicionário. Porque o que acontece? Tem uma palavra ali que você não conhece no texto. Então, para você saber o que é que ela significa, para você poder interpretar o restante do texto, você precisa estar consultando o dicionário para saber o que é que ela significa. Eu não tenho dicionário. Você tem o telefone, no telefone você vai colocar lá no Google Dicionários, e ele vai lhe dar a resposta ali do significado daquela palavra. Então, o que falta mais também é interesse. Tem que ter muito interesse para você poder saber o que é que está acontecendo. Se você não tem interesse, você não quer aprender, então tanto faz como tanto fez. Você pode ter todos os recursos, os melhores recursos, os melhores dicionários, melhores livros, melhor escola, melhor tudo, mas se você não tiver interesse de aprender, você não vai aprender. Então, precisa, em primeiro lugar, ter interesse, comprometimento para você estar aprendendo ali o que é que está sendo dito, o que é que está sendo passado. E, finalmente, o mais importante, leia. Então, somente lendo é que a gente vai aí conhecer, vai ter a facilidade e a capacidade de compreender os textos e interpretar eles bem. E nós falamos aqui das dicas de como interpretar o texto. Eu vou falar para vocês de novo. Lê o texto todo pausadamente. Então, você tem que ir lendo pausadamente, tem que ter calma, não precisa ter pressa, porque é o primeiro contato que você vai ter com o texto. Então, você precisa ter esse contato, que é muito importante. A leitura. Relê o texto, marque as palavras que você não sabe o significado, procura no dicionário, vai colocando ali ao lado o significado dela. Então, lê uma vez, então não ficou bem, não entendi direito. Então, você vai ter que ler novamente. Vendo o significado das palavras, você vai anotar ali do lado, deixar tudo anotadinho.
Separe os parágrafos dos textos e vai reler um a um fazendo seu resumo. Então, não é um resumo, não é você tirar as palavras que tem ali. O resumo é você dizer o que foi que você entendeu. Faça um resumo do livro da Chapeuzinho Vermelho. Então, você não vai diminuir a história, você vai escrever ali o que foi que você entendeu. Elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Então, você vai fazendo perguntas sobre aquele parágrafo e você vai dando a resposta. Você vai fazendo questionamentos, a forma usada de escrever, pelo qual foi o motivo que ele terminou aquela palavra, como teria sido, qual teria sido a sua intenção de escrever assim, não de outro modo. Será que essas palavras elas estão indicando alguma coisa? Então, você sempre tem que estar assim, questionando. Faça um novo texto com suas palavras, mas você tem que seguir a ideia do autor. Então, se você vai fazer um resumo, vai fazer um novo texto aí sobre a história de Chapeuzinho Vermelho, você não vai colocar outras palavras. Ah, Chapeuzinho Vermelho estava com um longo vestido branco e só com uma touca vermelha. Não. Então, é se você está fugindo totalmente do assunto, totalmente da história. Você vai fazer o resumo da história, vai ser seu próprio texto sobre aquele assunto, sobre aquele texto. Então, você tem que seguir a risca e tem que seguir aí as ideias do autor para não fugir. E, no final, você tem que se certificar se não colocou palavras na boca do autor. Então, Chapeuzinho Vermelho pegou um atalho que o lobo mal pediu, que tem na história, né? Que o lobo mal diz, ó, esse atalho aqui é mais rápido. Então, você vai dizer, Chapeuzinho Vermelho pegou outro atalho, um caminho que ia para outra cidade, saiu arrodeando e passou mais em 2 cidades. Não, aí você está fugindo totalmente da história, né? Então, você tem que ter cuidado e não dizer, colocar ali algo que o autor não disse. Tá bom? E chegou aqui a nossa hora, a hora da explicação. Tá? A explicação da atividade. Então, prestem bastante atenção aqui na explicação.